do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que todos estejam bem, né, que todos estejam atentos para ouvir algo da parte de Deus. Prepare os corações, a mente, porque Deus tem uma mensagem específica de despertamento para todos, para a igreja e todos nós, porque nós somos a igreja, a unidade de povos formam uma igreja, a unidade de pessoas de variedades, sociedades, de línguas diferentes, formam-se uma igreja e uma igreja forte. Então nós somos uma igreja e essa igreja ela deve se manter forte, estabelecida, né? E nós estamos aqui novamente para transmitir algo da parte de Deus. Nós estamos felizes, estou feliz por estar novamente nessa noite aqui, para me dedicar a esses momentos específicos para Deus, para fazer a obra dele, para cumprir o meu ministério que o Senhor tem me chamado, tem me dado essa incumbência de falar, de levar a palavra. E eu me sinto privilegiada por poder também participar juntamente com um grupo de pessoas que têm um coração voltado para fazer a evangelização, para fazer missões. Esse grupo é o grupo que Deus os chamou para cumprir a missão e está cumprindo também, cada um individualmente, aquilo que realmente é o Senhor que quer que seja feito para cada um, porque Deus tem um propósito individual para cada um de nós. E eu me sinto privilegiada e honrada nessa noite poder estar aqui na rádio Evangelizando Nações, na TV Evangelizando Nações. Podemos ter outros canais que podemos entrar para poder assistir e também ver oportunamente, quando puderem, na YouTube. Podemos entrar na YouTube e ver também através do site evangelizandonacões.com.br e também a TV. E é um privilégio saber que nós podemos falar a palavra em uma língua e ela ser transmitida para uma outra língua, para outros povos, para eles poderem entender melhor a palavra. Isso para mim é um privilégio, porque estar evangelizando em uma língua diferente, sendo que eu estou falando da minha própria língua. Isso é um privilégio muito grande. E aqueles que têm a oportunidade de ouvir esta mensagem que eu transmito na própria língua sua, na língua materna, é um privilégio grande, porque ela é traduzida, e eu sinto honrada por isso, porque só assim eu posso transmitir em outra língua que eu nem conheço para povos que eu também não conheço, e que eles vão entender a mensagem que eu transmito na minha língua, na língua deles. Olha que coisa maravilhosa, que privilégio. É um mistério de Deus. Graças a Deus, porque o Senhor ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele cria as coisas, ele faz da onde não tem surgir. E ultimamente eu tenho orado muito, pedido a Deus para trazer coisas novas. E eu tenho sempre orado, Senhor, eu chamo à existência aquilo que não existe. Eu nunca imaginava que um dia eu fosse transmitir em português e outras pessoas pudessem ouvir em países distantes. E isso está acontecendo. Então eu sei que já é resposta de oração daquilo que às vezes acham que não dá para fazer. Às vezes achamos que isso é impossível. Como vamos conseguir? E quando nós chegamos ao tempo certo que acontece, a gente fica assim, mas como é que aconteceu tudo isso? Foi Deus. Então a gente só pode mesmo exaltar, glorificar o nome do Senhor Deus por tudo que Ele realmente tem feito, por tudo que Ele vai fazer, porque Ele tem tudo para nos dar. Nós aqui não sabemos às vezes nem pedir, né? E por isso
às vezes deixamos de receber porque não sabemos como pedir a Deus. E às vezes nós pedimos e pedimos erradamente. Ou às vezes pedimos, mas não é aquilo que Deus quer para nós. Então o importante é que as coisas aconteçam segundo o querer de Deus, a vontade dele, no tempo dele. Então eu sei que eu agora estou vivendo o tempo de Deus com relação a esse propósito que eu tinha e o meu projeto que está sendo realizado, que eu toda a vida pensava, eu quero sair para fora, mas para fazer trabalhos, mas eu gostaria muito de fazer trabalho com povos diferentes, com línguas diferentes. E isso foi um propósito que eu tive desde quando logo eu comecei a me dedicar na obra de Deus, comecei a me empenhar em igreja, e eu comecei a pensar que eu me via fora do meu local. Eu me via fora do país, eu me via viajando, eu me via falando com pessoas realmente estranhas, diferentes. Então eu sempre sonhei, e quem me conhece até sabe que eu sou aquela sonhadeira, que sempre sonhou. Então, quando Deus realiza o seu sonho na nossa vida, é um privilégio, a gente se sente honrada. Né? E quando a gente também passa por muitas lutas, muitas provas, e a gente fica perguntando, meu Deus, e agora? Eu estou passando por prova, eu recebo uma vitória de um lado, mas vem a luta do outro. Então, a vida é assim, nós temos que estar em constante luta, em constante oração e vigilância para ver aquilo que Deus tem para nossas vidas. E eu tenho visto muito a operação de Deus, portas abertas, oportunidades, né? E eu louvo a Deus por essa oportunidade de hoje eu poder fazer parte de um grupo que tem missão nas veias, um grupo que tem missão no coração e na mente. E eu sempre quis participar de grupos e estar no meio e me comunicar com pessoas que tinham visão de obra, visão de evangelização. E agora eu sinto que chegou essa oportunidade e eu louvo a Deus por tudo isso. E por isso hoje eu quero agradecer a Deus por tudo que está acontecendo, por esta luta grande, por esta guerra que eu estou tendo agora, que eu, todas as madrugadas eu estou buscando a Deus, estou orando, estou no jejum. E eu já tenho meses e eu falo, Senhor, a luta está grande, a luta não acaba. Mas eu quero louvar a Deus agora, para dizer, Senhor, eu te louvo pela luta. Eu vou te louvar, porque reclamar não vai resolver nada. Então eu vou louvar a Deus, eu vou agradecer a Deus por ela. E é o que eu vou fazer agora. Pai querido, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de eu poder estar testemunhando, falando de Ti, falando aquilo que realmente tem acontecido e o que está acontecendo, aquilo que está acontecendo que não está me agradando, não é o que eu queria, mas eu te louvo, Senhor, por isso. Porque nem todas as coisas é do jeito que a gente quer e do jeito que a gente pensa. Eu sei que os pensamentos do Senhor são muito mais grandes e elevados do que os nossos pensamentos. Nossos pensamentos são pequenos, pobres diante de Deus. Mas eu te louvo, Senhor, porque eu sei que Tu está trabalhando na minha vida e aumentando a minha fé, para que eu possa cada dia acreditar de que o Senhor realmente está realizando algo diferente, algo que era mistério, que hoje está sendo desvendado. E eu te louvo, Senhor, por esse mistério. Eu te louvo por algo, Senhor, extraordinário que o Senhor está fazendo. Eu louvo o Senhor, porque o Senhor tem estado comigo, que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso e que as misericórdias do Senhor, essas são as causas de nós não nos consumirmos quando estamos diante de lutas, de dificuldades, de problemas, quando somos desentendidos, que a gente fala, mas as pessoas não
não concorda e não entende o que falamos. Só o Senhor pode estar conosco. Eu tenho passado momentos como esse e eu louvo o Senhor, porque mesmo assim eu sinto a alegria do Senhor, eu sinto a visita do Senhor na minha vida, eu sinto que o Senhor está comigo e o Senhor não me deixa ficar sem palavra. Eu estou sempre falando com Deus, eu tenho sempre orado e o Senhor tem me despertado e o Senhor tem falado para me despertar o povo, despertar a igreja. E hoje eu quero começar a falar de um tema que é para despertar as pessoas, estar alerta para aquilo que está à nossa frente, que às vezes nós não vemos, mas o Senhor é aquele que vai dar provisão, o Senhor vai iluminar vidas, corações, vai abrir corações. Eu sei que o Senhor vai fazer obra através daqueles que vão poder ouvir estas mensagens, principalmente essas que eu tenho ministrado sobre a Igreja Obra Missionária, que hoje eu vou terminar fazendo as perguntas e vou passar para outros temas que também é temas de desafio, de instruções, de meditações. E eu louvo ao Senhor porque o Senhor tem me despertado para falar sobre esses temas. Não tem sido fácil falar sobre isso, porque é um tema que é polêmico e muitas pessoas não entendem, até pensam que a gente está falando para chamar a atenção deles, outra coisa, mas que sirva de instrução, de lição para as pessoas que estão ouvindo, que essa palavra seja alcançada e que seja vivificada nos corações, que essa semente da palavra ela possa cair em terra fértil e que possa germinar para dar fruto. E é isso que eu peço, que o Senhor esteja regando esta palavra com o poder, com a autoridade da palavra que o Senhor tem já dado, e que possamos realmente obter os resultados que sejam para a honra e glória do nome do Senhor, que tudo nós estamos fazendo, Senhor, é para que o teu nome seja exaltado. Exalta, Senhor, o teu nome entre nós, entre eu e todos aqueles que têm o propósito de evangelizar e aqueles que têm empenhado nesse ministério de evangelizar e através da rádio e todos que fazem parte da rádio com os seus programas. Que o Senhor possa estar visitando a cada um, dando a Deus a liberdade, a palavra certa, para que essa palavra chegue e que ela tenha o seu resultado, o resultado que seja para o nome do Senhor ser exaltado. Senhor, eu te exalto nesta noite. Que o teu nome permaneça, Pai, nos corações de cada um que tem desejo de fazer a tua vontade, a tua obra. Deus, não é fácil seguir os passos de Jesus. Só ser seguidores de Cristo já é uma coisa, às vezes, até complicada, porque não é fácil. E fazer aquilo que Deus quer que nós façamos ainda é mais complicado, porque nós não somos entendidos, nós somos mal compreendidos. Mas tudo isso, Senhor, eu coloco diante de Ti. Eu coloco nas Tuas mãos, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, para que o Senhor esteja, como tem cuidado, que o Senhor continue cuidando, me alimentando a cada dia com a Tua palavra, me enchendo das bênçãos que realmente preciso para viver. Dá a minha vitória, Senhor, completa. Continuo, te agradeço, Senhor. Eu também peço a bênção por todos aqueles que fazem parte do grupo A Família Evangelizando Nações, aqueles que estão sempre intercedendo. O Senhor dê força, dê a vontade, o entusiasmo, as palavras certas, que não falte palavra de oração, porque é muito importante o ministério da intercessão. Para qualquer coisa que vamos fazer,
é muito importante e que o Senhor realmente levantou este grupo e esse grupo vai continuar, mas ele precisa de bastante reforço, porque não é fácil nada que fazemos para Deus, mas o Senhor, se o Senhor não nos ajudar, não edificar as nossas vidas, o nosso trabalho também é em vão. E eu não quero trabalhar em vão para o Senhor. Eu quero que eu e todos os que estão empenhados em fazer a obra, que realmente possa pôr a mão no arado e não voltar atrás. Dá-nos a vitória, Senhor, porque nós sabemos que os campos estão brancos para a ceifa. Precisamos de ceifar. Tantas vidas que já foram evangelizadas, que já foi lançada semente, que hoje estão afastadas. Tem muitas pessoas desviadas por causa de um probleminha, por causa de uma coisa, por causa de um enredo, por causa de uma palavra mal falada. Que o Senhor possa estar trabalhando em corações, Senhor, que eles possam rejeitar todas essas obras contrárias e abraçar, Senhor, a tua vontade, o teu querer, Senhor. Ó Deus, esta é a minha oração, Senhor, para iniciar, Pai amado, esse programa e vamos dar continuidade, Senhor. Que o teu nome seja honrado hoje, nesta noite, no nome de Jesus, eu oro. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de ouvir a música, porque ela é um despertamento, e depois eu vou fazer a leitura do nosso texto de hoje, que está em João capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 38, e fala exatamente sobre a ceifa. Está chamando. Quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atento ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atento ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperanças de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus nos leva para o céu. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do
no altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre, atento ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos. Bênçãos vão os servos desfrutar. E Jesus os saudará, bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre, atento ao teu mandar. Aleluia, glória a Deus. Então, essa mensagem eu gosto muito, porque é um despertamento. Fala, Deus, precisa que Deus fale. Nós sabemos que precisamos de fazer algo para Deus. Às vezes somos conscientizados, mas precisa que Deus fale, que Deus chame a atenção. E essa música, ela fala exatamente sobre isso, que Deus fale, né, para os corações das pessoas que vão ouvir, para ouvir, e também nos nossos corações, que possamos estar despertados para levar a palavra, para fazer aquilo que Deus quer que façamos, né? Então, segundo o que a leitura é pequena, mas eu quero ler, porque é sobre isso que vamos falar hoje. O versículo João 4:35. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhe digo, abra os olhos e veja os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. De forma que se alguém alegra junto o que semeia e o que colhe, assim é verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colheres, e o que vocês não cultivaram, outros realizam um trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Então aqui dá uma polêmica, né? Isso aí dá muito o que falar. Mas eu gostaria de terminar a outra parte primeiro, para não ficar uma coisa muito longe da outra, né? Eu falei que eu ia falar sobre o questionário, as palavras, as perguntas que não foram respondidas nessa parte que eu falei na semana passada. Na semana passada eu falei sobre o exemplo de Jesus, segundo Mateus 35:36, sobre o exemplo de Jesus, que ele andou de aldeia, foi para Galileia, fazendo um trabalho, e ele deixou isso depois para que continuassem. Hoje eu falei sobre as multidões carentes sem Cristo, segundo Mateus 9:36. Também falei sobre a falta de obreiro, que é necessário orar para isso, que é Mateus 9:37-38. Não é que devemos, depois que aceitar a Cristo, aceitar o desafio do jugo de Jesus, que é um jugo suave, que ele não é pesado, e deixarmos todo o nosso pesado, conforme Mateus 11:29. Falei da força grande da comissão, que é Mateus 28:18-20. Falei também sobre a autoridade de Jesus, né? Nessa grande comissão tem a autoridade de Jesus. E o outro tópico é a obra missionária, que começa com o ID, né? O ID e ensinar, o ID pregar,
e também a parte da obra missionária em si, né? Que como é que ela funciona, a obra missionária, segundo o que a Bíblia diz, do que a Bíblia fala sobre missões. Tudo isso foi falado e por último, foi essa última parte que falou sobre a ideia de Jesus que ele quis imprimir no mandato do ID. É que a mensagem do Evangelho se dirige ao homem em todas as estruturas sociais, culturais neste mundo. Não importa sexo, a cor, a raça, a língua, o que importa é cumprir a ordem missionária e alcançar a toda criatura, segundo Marcos 16:15. Então, nós encerramos até com isso, mas faltou a outra parte, que é ficar bem definido o que é missões. Missões é uma sublime missões de todas na terra dada por Deus, exemplificada pelos profetas, anjos e os discípulos, cumprida por Cristo para que fosse continuada por cada crente em assumir a ordem divina de proclamar as boas novas de salvação a toda a humanidade, sem distinção ou preconceito, sabendo que somos todos iguais diante de Deus. Lembrando que não agradamos a nós mesmos, mas valorizando as almas e amando o próximo como a nós próprios. É uma entrega total do nosso eu para agradar a Deus. Então, missões é tudo isso. Aqui é resumido, mas é muito mais do que isso aqui, né? Que é um resumo do que é missões. Aí vem as perguntas dentro desse. São apenas 6 perguntas. E hoje eu gostaria de fazer a pergunta e dar as respostas. De acordo com a Bíblia, o que são, né, missões. O que não é missão não está na Bíblia, só está na Bíblia o que é missão. Então a primeira resposta é a ordem de Jesus para cumprir o ID, pregando o Evangelho e ensinar a todas as nações. Então essa é a resposta da primeira pergunta. Se alguém estiver acompanhando e quiser tomar nota, pode tomar nota das perguntas e das respostas. A número 2, a pergunta é: cite um versículo que explique a responsabilidade missionária da igreja. Bom, eu não dou só um, não. Lucas 24, do 44 até o 48. É necessário ter a compreensão desse texto para concluir bem e dar uma resposta composta, uma resposta mais segura. Está em Lucas 24, do versículo 44 até o versículo 48. Lá está a resposta, é a referência bíblica sobre isto. A pergunta 3. Quando Deus preparou o plano de salvação, Deus preparou o plano de salvação conforme Romanos 5:12. Ele preparou o plano antes da criação do homem. Então está dizendo quando? Antes da criação do homem. Esse foi o plano para a salvação da humanidade. A pergunta número 4. No original grego, o que significa o imperativo ide? Ide significa partir. Ide, o ide de Jesus. Jesus já havia cumprido sua missão terrestre.
E agora ele estava passando a sua missão aos seus discípulos. Ele disse: agora eu já fiz, eu vou subir para o Pai, e vocês vão ficar e dar continuidade a missões. Então, missão é uma responsabilidade de todos nós que somos discípulos de Deus. O que é discípulo? É aqueles que seguem a Jesus. Como os discípulos, tinha os 12 discípulos que seguiam Jesus, agora não são só 12, nós somos milhões. São todos aqueles que realmente são seguidores de Cristo. Não é só os que aceitam Jesus, mas os que seguem a Jesus, né? Então, eu acho que está explicado, não é? E se alguém quiser ainda a completar alguma coisa, pode escrever e completar e ficar uma resposta ainda maior, né? Sobre o ID, né? O ID e fazer discípulo. Então, nós vamos para a quinta pergunta. Como a igreja de Antioquia tornou-se conhecida? A igreja de Antioquia, ela tornou conhecida como um exemplo de uma igreja missionária na época. E eles tinham como base os ensinamentos do apóstolo Paulo. Então ela crescia porque ela era uma igreja que fazia a obra missionária, né? E também eles tinham os ensinamentos com a base, né? Os ensinamentos da igreja, a base era o apóstolo Paulo. Eles tinham o apóstolo Paulo como mestre deles, como o apóstolo deles, né? Da igreja de Antioquia. Agora, a última e sexta pergunta. De que forma podemos ter o mesmo desempenho missionário dos primitivos cristãos? Isso agora que é complicado, né? O evangelho não pode ficar restrito a um país ou uma nação, mas deve cruzar fronteiras. Isso é o resumo da resposta, porque a resposta é muito maior do que isso, né? Então, como é que nós podemos seguir? Nós temos que seguir o exemplo da igreja primitiva e seguir também o exemplo da igreja de Antioquia, que tinha os ensinamentos de Paulo, né? Paulo foi um grande missionário. Para isso tem no livro de Atos registrado as viagens missionárias de Paulo, né? Então aqui está o tema sobre a igreja e a obra missionária. A igreja a igreja com a responsabilidade de fazer missões e missões com definição bíblica. Nós estudamos as definições que a Bíblia dá sobre missões e as referências do Antigo até o Novo Testamento, Gênesis, Apocalipse. Vimos que temos exemplo de missões, de pessoas fazendo missões, de o que é missões e as referências básicas que podemos ler para poder meditar, fazer reflexões e tirar proveito e pôr em prática fazendo missões. Bom, então nós fizemos esse trabalho que eu digo nós, porque eu e o pessoal da rádio que estamos empenhados em fazer missões, para poder motivar as pessoas a fazer missões. Então eu dei aqui o relato do que é missão. Missões é o quê? É uma sublime missão de todas as missões na terra dada por Deus, exemplificado pelos profetas no Antigo Testamento, depois veio os anjos que fizeram o papel de missões também, pelos discípulos e hoje chegou até nós. Então é muito abrangente a palavra missão, né? Então nós aprendemos bastante o que é missão. Agora nós precisamos de colocá-la em prática, né?
Agora nós não temos desculpa de dizer, eu vou fazer missões, sei lá, eu não conheço bem, eu não sei o que é. Isso tem que ter uma chamada específica para poder fazer isso. Não, nós não precisamos. A chamada específica é cumprir o ID. Isso é específico. E de ensinar a todas as nações. Aí sim, estamos fazendo, cumprindo o que a Bíblia diz. E agora, eu gostaria de começar com um tema que é um pouco assim, às vezes, porque é um tema que já foi muito mencionado, muito falado, é sobre o tempo em que nós estamos a viver. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo agora um preparo para a volta do Senhor Jesus. Jesus está voltando. Então agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que colher frutos. Colher o que nós já plantamos. Nós vamos continuar plantando para que nunca falte na ceifa, nunca falte colheita. Então nós estamos vivendo a década da colheita. Essa década da colheita, ela está desde antes de 2020. Disso ela já estava, foi uma criação que foi dada para despertar a igreja para fazer evangelização. Então nós vemos em João 4:35 que diz: eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. É um grande desafio, né? E a década da colheita é a multiplicação de esforços evangelísticos para alcançar o mundo todo, com uma obra, de boas novas até chegar ao fim, até concluir com a volta de Cristo, Então nessa lição nós vimos que já foi criado um movimento chamado década da colheita. Isso já foi criado, já existe, já existiu e talvez não esteja tão falado, tão avivado. Muitas pessoas já esqueceu que existiu a década da colheita. Foram 10 anos, de propósito para colher algo que deveria ser colhido, não sei o que foi alcançado, mas que foi feito um propósito foi. Por exemplo, esse propósito foi feito no Brasil. Ele começou em 1990 e é um propósito comentado, para contribuir para a cada igreja, os seus membros terem conhecimento dos objetivos estabelecidos pelos projetos e que haja um engajamento total na obra de evangelização. Em outras palavras, é uma conscientização com todas as igrejas, cada membro, de ficar bem conscientizado de que cada um tem uma responsabilidade na evangelização da vida. Já pensou que uma igreja que tem 100 membros, cada um membro ganha um, aí já fica 200. Então, era mais ou menos esse tipo de desafio que foi criado essa década. Durante 10 anos, uma década, um propósito de que algo poderia acontecer. O que é a década da colheita? É um projeto de tal magnitude como se engajar algumas interrogações sobre como surgir, suas principais finalidades e o que significa para a igreja, Então, por exemplo, foi criado no Brasil esse projeto entre as igrejas, que era envolvido a todas as igrejas, ou seja, denominações. E o que estudamos, neste ponto? Foram estudados vários pontos. O primeiro, como surgiu o projeto? A década da colheita foi o resultado
de um encontro de líder. Eles se reuniram e foi realizado nos Estados Unidos no ano de 1998. Eu lembro muito bem disso. Em 1998, quando foi criado isso, eu vi bastante comentário. E eu já estava no seminário, no qual participou o atual presidente, que era o presidente da Assembleia de Deus, José Wellington Bezerra da Costa. E eu vi muito comentário sobre isso e ele próprio falando sobre isso. Por inspiração de Deus através da palavra profética, depois de um tempo fervoroso de oração. Eles se reuniram com um tempo muito fervoroso e eles resolveram a falar sobre isso. O que eles fizeram nesse período? Depois de um tempo que eles oraram muito, eles decidiram, estes últimos 10 anos do milênio seria dedicado a uma inigualável colheita de alma em todo o mundo. Mas para que isso? Qual era o objetivo de colher isso durante 10 anos, só durante 10 anos e depois dos 10 anos? É isso que tem que ser renovado. Durante esses anos, teve bastante motivações, mas e as motivações? Então, há um mandamento do Senhor, não é? O que está lá em João, eis que acabei de ler, João 4,35. Eis que os campos estão brancos para a ceifa, usando isso como um tema. As finalidades do projeto, foi feito um projeto, o propósito da década da colheita é multiplicar os esforços da igreja e levar a abrir frente em todas as áreas, usando todas as estratégias possíveis para conquistar as almas para o reino de Deus. Cristo não se limitou a uma única forma para falar aos pecadores, mas utilizou-se de métodos variados para alcançar seus objetivos. Em Samaria, ele partiu de uma pessoa para alcançar toda a cidade da parte para todos, para o todo, usando uma mulher cujo passado era contraste com o presente, serviria para impactar toda a população. Essa foi uma das estratégias de Jesus, que está lá em João capítulo 4, sobre a mulher. Em Jericó, ele usou outra estratégia parecida ao entrar na casa de Zaqueu, um odiado cobrador de imposto, para então ensinar sobre a Universidade da Salvação. Está em Lucas 19, 9 e 10. Ou seja, se Cristo lançou mão de estratégias corretas, a igreja, o que nós devemos fazer hoje? Devemos também usar a estratégia, não usar só um método, só uma forma para evangelizar. Em igrejas que ficam paradas em cima de um só método, aí não consegue, porque tem que atingir todos. Para atingir todos temos que ver várias formas variadas para poder chegar às vidas, às mentes e os corações, porque as mentes e os corações não são iguais, cada um pensa diferente. A década da colheita é um tempo escatológico que determine por si mesmo a data da volta de Cristo. O arrebatamento não está circunstancialmente condicionado ao projeto que a igreja desenvolve, mas é um ato da soberania de Deus, cujo dia e hora ninguém sabe. Mas enquanto ele não vem, cabe todos os crentes cumprir o seu papel na tarefa de ganhar almas, envolvendo-se no projeto da igreja para a evangelização. É o caminho para que se complete a plenitude dos gentios, tempo que só Deus conhece.
Romanos 11:25. Aqui diz que devemos estar envolvido em projetos da igreja. Agora, existem igrejas que não têm projetos para evangelizar e nem de missões. Como a pessoa é membro de uma igreja que não tem projeto de evangelização e missões, ele vai poder desenvolver o chamado dele, o propósito dele para evangelizar. Isso é uma boa pergunta, né? E é assim, é o caminho para que se complete, olha só, é um englobamento, um envolvimento e um projeto. Se não tem um projeto, já fica difícil para poder se envolver, né? E a plenitude dos gentios, né? Todos os povos, o tempo só Deus conhece qual é o tempo que nós temos e precisamos para poder fazer isto, né? O que significa o projeto? Então, existem vários projetos que são evangelísticos e eles começam e não têm continuidade. Então, quer dizer, esse projeto que foi criado pelas igrejas e que teve a aprovação do presidente da convenção, foi aprovado uma série de sugestões como diretrizes para serem aplicadas pela igreja, que pode solicitar este material diretamente. Nós temos como encontrar material sobre essa década da colheita. Foram também estabelecidos métodos bem claros para ser alcançado. A métoda era que até o ano 2000 tudo seria concluído, porque tinha em mente que no ano 2000 possivelmente era a volta de Cristo. Só que já estamos em 2024, já passaram 24 anos e estamos ainda na guerra. Precisamos de renovar esse projeto de mais uma década para chegar ao fim, né, de todo o trabalho que Deus quer que façamos, para que Ele volte para buscar a sua igreja, né? Então, um dos objetivos era levantar um exército de 3 milhões de intercessores, ganhar 50 milhões de almas para Cristo, até o ano 2000, hein? Preparar 100 mil obreiros dispostos a trabalhar na seara do Mestre. Estabelecer 50 mil novas igrejas em todo o Brasil. Esse foi a década do Brasil. Mas outros países também fizeram propostas assim. Teve até uns que fizeram com 5 anos, outros pelo menos uma década, né? E essa década deve ser renovada de 2000 a 2010, 2010 a 2020, 2021 a 2030 ou 31, coisas assim. Isso é assim, é criado e passa e depois é esquecido, e é o que não deveria ser esquecido, né? Deveriam continuar com essa métoda, né, para chegar ao fim de tudo. Enviar enviar novos missionários para outras nações. Bom, isso é que às vezes é complicado, porque o papel da igreja, principalmente em fazer missões, é enviar e sustentar. Orar, enviar e sustentar. E às vezes eles só oram ou às vezes nem oram. Nem tem reunião de oração para orar com o missionário. Não tem contribuições. Então é muito complicado, porque enviar é fazer um compromisso, é ter um compromisso. Não é só dizer, vamos dar um apoio para ele aqui e depois esquece que existe aquele missionário que ele tem necessidade, né? A Bíblia ampara o trabalho com objetivo definido. Tudo na Bíblia tem o seu objetivo definido.
é possível que se questione a legitimidade bíblica de se estabelecer alvo na obra de evangelização. Mas o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Vamos ver. O que ensina o Antigo Testamento? Quando Deus ordenou a Abraão que deixasse a terra de seus familiares e deu-lhes instruções e objetivo bem definido. Gênesis capítulo 12 e versículo 1. 3 passos deveriam ser tomados. O primeiro passo, deixar a parentela. O segundo passo, deixar a casa de seu pai. Terceiro passo que Deus deu para Abraão, dirigir-se à terra que o Senhor lhe mostraria. Apesar de a revelação não ter sido imediata, conforme está lá em Hebreus 11, de 8 a 10, Abraão tinha um objetivo específico a alcançar: a descentralização administrativa orientada por Jesus. Essa descentralização administrativa orientada, ela foi orientada na altura. Hoje a igreja faz isso na orientação do Espírito Santo. Mas antes, na época, era na época de Moisés. Então todos teriam que seguir o que foi determinado por Moisés. Mas em consideração, Moisés foi um grande desafiador e que serviu de exemplo para a obra ser continuada, a obra missionária, porque ele fez um grande trabalho missionário. Então ele foi orientado por quem? Naquela altura tinha que ter alguém para dar orientação às pessoas, e que ele foi o sogro dele. Moisés teve um objetivo de tirar-lhe a sobrecarga, dividindo o peso da responsabilidade com outros assessores para permitir maior agilidade aos processos decisórios que precisavam tomar decisões, conforme está em Êxodo, capítulo 18, de 14 a 26. A construção do tabernáculo demonstra a mesma verdade. Cada peça obedeceu à instrução minuciosa do Todo-Poderoso, até mesmo nos pequenos detalhes, pois tinha como objetivo servir de símbolo para coisas espirituais. Em todos os detalhes do tabernáculo, as coisas foram feitas tudo minuciosamente, muito bem relevante, porque ali ia ficar como símbolo para o resto da vida. Então, a Bíblia dá detalhe de como realmente nós devemos proceder em tudo que vamos fazer. O que ensina o Novo Testamento? Quando o apóstolo Paulo usou a expressão plenitude no texto de Gálatas 4:4, pretendeu transmitir a ideia de que Cristo veio ao mundo num tempo definido de Deus. O Todo-Poderoso, em sua presciência, predeterminará uma época exata, objetivo definido, para o nascimento do Salvador. O Mestre foi claro sobre a necessidade de planejamento e busca de objetivo específico. Quando ilustrou sobre o equilíbrio entre receita e despesa na execução de determinados empreendimentos, como em Lucas 14:28 a 30. Isto é, cada meta demanda estratégia certa e compatível com o que foi proposto. Então, tudo tem as suas medidas, tem as suas receitas e tem as suas estratégias,
tem os seus objetivos e os seus projetos. Tudo tem que ser feito assim. Vamos planear. Dentro do projeto tem as estratégias. Dentro das estratégias tem as medições. Dentro das medições tem os detalhes. E os detalhes devem ser minuciosos. E assim vai seguindo sucessivamente. Então, a importância de se estabelecer o objetivo. Eu não sei não tenho objetivo nenhum, então nunca vai chegar em lugar nenhum, né? Os objetivos são um ponto definido de chegada, contribuindo para que saibam com clareza onde, quando, como alcançá-lo. Quem fixa alvo não precisa trabalhar dispersivamente, sem saber exatamente para onde ir. Ele conhece o tipo de guerra que vai enfrentar e administrar as estratégias para sair-se vencedor. Lucas 14:31. Os objetivos servem também de estímulo, pois contribui à distância, para que cada um não os perca de vista e lute para torná-los tangível no prazo estipulado. Então nós temos que planear algo dentro de um prazo, cumprir o prazo, tudo deverá ser feito dentro das horas, das coisas determinadas. Isso significa o quê? Organização, devemos planear e com ordem, né? É isso que a Bíblia nos ensina, né? Então, deixa eu ver, já estamos terminando. Acho que eu vou parar por aqui, porque depois eu tenho que dar continuidade. Vem aqui um outro tópico, que é como alcançar os objetivos da década da colheita. É muito importante essa parte, e como é grande, né, a gente vai parar por aqui para dar continuidade a esse tema depois, porque esse tema é um tema de muita... assim, de meditar, de parar para pensar, não é uma coisa que a gente possa falar muito corrido, porque as pessoas precisam entender que nós temos que trabalhar com objetivo, com meta, nós temos que planear, nós temos que fazer as coisas, em outras palavras, com antecedência, para que tudo realmente seja feito dentro da ordem, porque é assim que agrada a Deus, né? Eu louvo a Deus porque o Senhor tem me despertado a falar sobre esses temas assim, e eu sei que é porque o Senhor está despertando as igrejas, está despertando o povo para estar atento, vigiando, para esperar a sua volta. Tudo isso faz parte do preparo para a volta de Cristo. Pai querido, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de poder falar, ó Deus, a tua palavra, ó Deus, de meditar, ó Deus, os teus ensinamentos, que precisamos tanto de aprender cada dia mais, de sermos disciplinados, termos ordem, nós sabemos o que queremos, para onde iremos, ó Deus, com determinação, ó Deus, só o Senhor para nos ajudar a sermos obedientes à disciplina, às ordens, ó Deus, cumprir, ó Deus amado, aquilo que está realmente proposto para Deus, para que a tua obra vá avante, para que a tua obra, Senhor Deus, não sofra, para que não haja desperdício de nada, nem de tempo, de nada, Senhor. Ajuda cada um, Senhor, que está fazendo a tua obra, que possa fazer da melhor maneira, da melhor forma, que possa dar o melhor para o Senhor. Vem nos despertar, Senhor, também a nossa fé, para que nós não nos esmorecemos, não ficamos só preocupados com aquilo que vai acontecer, mas que possamos ter estratégia para lutar e ver o que vai realmente poder fazer para que tudo contribua para o bem dos que amam a Deus. Ó Deus, continua, Senhor, despertando o povo para a tua volta. Então nós sabemos que tem muita colheita para ser feita,
Ó Deus, e precisamos de semear também, Senhor. Ainda existe muita terra precisando ser semeada. Muitos corações, Senhor, endurecidos, que só o Senhor pode moldá-los, só o Senhor pode quebrantá-los. Transforma, Senhor, os corações, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Desperta cada dia, Senhor, a cada um que tem programa na Rádio Evangelizando Nações, na TV, que o Senhor possa estar despertando a cada um, Pai. Ó Deus, eu agradeço a Ti, Senhor, por esse programa. E agora, Senhor, eu entrego o programa Missão em Portugal. Eu entrego aqui os Açores, ó Pai. Tantas ilhas que precisam, Pai amado, de ser evangelizada. Ó Deus, tanto a Ilha da Madeira como os Açores. Ó Pai, que esse país, Senhor, seja um país voltado para Ti. Ó Deus, que o Senhor vai tirando, ó Deus, todo o espírito contrário da idolatria, vai, Deus, repreendendo, ó Deus, a fúria do inimigo contra aqueles que fazem a Tua obra nesse país e nesse lugar, Pai. Vai dando vitória, Senhor. Eu te peço e te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Senhor. Fica conosco, Pai. Fica conosco cada dia, Senhor, a cada programa, que o Senhor possa preparar corações para ouvir, ó Deus, tanto a live como também as gravações no YouTube. Ó Deus, que outros países possam estar também assistindo e vendo e ouvindo. E, ó Deus, que o Teu reino seja espalhado, Pai. Essa é a nossa vontade. Que o Senhor esteja com cada um, Pai. No nome de Jesus, eu te agradeço por essa rádio, por essa TV e por todos os programas. Ó Deus, e aqui, ó Deus, fica, Senhor, a minha vontade de continuar e de fazer a Tua obra. Aceita, Senhor, todo o empenho e sacrifício que fazemos para poder dar o melhor. Recebe, ó Deus, as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Eu oro e agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, Missão em Portugal, pela Rádio Evangelizando Nação, TV Evangelizando Nações.com.br, e também poderá assistir por outras formas, como Kuai, TikTok e outros, conforme seja o que lhe dá mais jeito. E aqui despede com um grande abraço a todos que já ouviram e os que vão ouvir, da missionária Iraci Pérez dos Açores. Amém? Até a próxima, se Deus quiser. Partilhe, que assim estará fazendo missões.